Tá, deixa eu começar então a gravar essa parte da aula aqui, que o Flávio vai estar ajudando. Então, bem, como foi avisado, não tinha como ministrar essa aula presencial, então a gente está fazendo novamente gravada e espero que você assista todas essas aulas, tá bom? O que a gente vai fazer? Na última aula, você lembra o que a gente viu na última aula, Flávio, na verdade? Qual foi o tópico que a gente viu? A gente estava vendo I/O, né? Uhum. Recursão usando isso e os tipos. Sim, sim. Basicamente, na aula passada, o que a gente fez foi começar a trabalhar com programação útil, né? Fazer a parte útil da programação. Quer dizer, a gente começou a ler coisas pedir para o cara digitar alguma coisa, imprimir alguma coisa. E, basicamente, o que Haskell faz ele separa um pouco isso. Não sei se você lembra, sempre que tem alguma coisa que tem efeito, ele coloca um I/O, ele marca com um I/O, né? Aquele I/O lá significa o seguinte: se você esse cara aqui, essa função aqui, se você executar ela duas vezes, ela pode dar resultados diferentes, certo? Então, tudo aquilo que o Haskell vai fazer, vamos supor, você já pode imaginar, se eu tiver um gerador de número randômico, gerador de número aleatório, esse gerador vai ser um I/O. Porque cada vez que você chamar ele, vai dar um resultado diferente. Tudo aquilo que não é I/O e você chamar com os mesmos parâmetros, vai dar o mesmo resultado, que é aquilo que a gente tinha falado da integridade referencial lá na primeira aula. Então, essa parte do I/O, são os monads, ela é uma parte, ela é confusa, mas ela resolve um pouco esse problema. A gente separa a parte pura da parte impura, tá? Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um passo a mais. Hoje nós vamos abrir um arquivo, nós vamos ler todas as linhas do arquivo e fechar. Certo? Basicamente isso, que é uma coisa que você faz trivialmente em qualquer linguagem. Sim? Eu tinha uma pergunta que eu não soube como elaborar na última aula, Diga lá. e aí eu acabo que agora eu consigo elaborar. Eu poderia dizer que os monades, eles são praticamente uma solução para isolar quando eu não tenho a integridade referencial? Basicamente isso. O monad, a sintaxe dele fica muito próxima, certo? Fica muito próxima. Se você olhar ali, tem um pouquinho, usa aquela seta, aquelas coisas todas, o return, mas a sintaxe é muito próxima do que a gente realmente faria num programa, mesmo em Haskell normal, certo? Por outro lado, por trás, ele não garante, ele não tem integridade referencial. O que é integridade referencial? Vamos explorar isso. Se eu tenho uma função f de 5, e eu tenho, por exemplo, que x é igual a f de 5, e eu tenho depois que y é igual a f de, sei lá, de 3 mais 2, você pode ter certeza. Pode passar quantas linhas você quiser. Se aquele x e aquele y tiver no mesmo contexto do escopo, obviamente, você pode ter outro x e outro y como parâmetro, tudo mais, que é outro contexto. Mas aquele x e aquele y naquele escopo, se você perguntar aqui, if x é igual a y, você não precisa fazer essa pergunta. Você sabe que é. Certo? Você sabe que x vai ser igual a y aqui e sempre. Isso é integridade referencial, tá? Você sabe que você poderia aqui fazer f de 5 é igual a f de 5? Óbvio que é, certo? Óbvio que f de 5 é igual a f de 5. Porque a função f é uma função pura, e então ela vai me dar a integridade referencial, e aí eu vou de tal forma que toda vez que eu falar f de 5 vai ser sempre a mesma coisa. Agora, não se o f de 5 for um monad, um I/O, por exemplo. Se ele for um I/O, o f de 5 pode significar uma coisa, o próximo f de 5 pode significar outra coisa. Então, na verdade, quando você tem essa situação onde a mesma função ela pode ter resultados diferentes, isso tem que ser guardado de alguma maneira do resto do programa. Porque o resto do programa não vai funcionar assim. Mas esse cara vai. É o que os monads nos dão. O I/O ele marca certinho. Olha, esse carinha aqui, toda vez que você executar ele, o resultado pode ser diferente. Eu não garanto nada de integridade referencial. Isso já era possível antes em outras linguagens, não Haskell. Haskell inventou os monads e resolveu isso de uma forma legal. Outras linguagens tinham isso. Cara, era muito complicado. Por exemplo, eu já programei outras linguagens funcionais e para você fazer algo parecido, você tinha que ficar carregando o estado do sistema todo de uma função para outra o tempo todo. Carregando. Isso era muito complicado. Eu acho que a solução de Haskell é uma solução bem mais elegante, tá?
Então vamos lá, mas assim, na verdade, a gente vai usar, a gente nem precisa de ter tanto e tão profundamente nessa história. Só lembra, sempre que você quer fazer alguma coisa, isso aí, você pensa se aquilo lá, executando 2 vezes, pode dar resultados diferentes. Pode. Então, provavelmente você vai estar trabalhando com I/O, tá? Existem outros monads que a gente vai ver depois, mas aí eles são usados para outras coisas, inclusive. Não só para isso, são usados para outros tipos de ações, tá bom? Então vamos lá. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um put strln done. Esse daqui eu estou fazendo o main ele tem que ser um I/O, certo? E ele vai imprimir simplesmente done. Então eu vou pegar e rodar aqui, ó, run Haskell. Eu chamei de, como é que eu chamei? De TAC. Depois vocês vão entender por quê, eu acho. Tá lá, certinho, tá bom? O que a gente vai fazer? Qual que é a nossa ideia? A ideia é que a gente faça assim, olha, TAC. Esse cara, eu vou pegar um arquivo, vou criar um arquivo aqui. Esse arquivo, eu vou colocar aqui, sei lá. Vou colocar essas coisas aqui no arquivo, tá? Então, na verdade, o que eu quero fazer? Eu vou abrir esse arquivo e eu vou imprimir as coisas que estão dentro desse arquivo. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer nessa operação aqui, tá bom? Nós vamos abrir o arquivo e vamos imprimir as coisas que estão dentro do arquivo. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar aqui o file name. Vou usar um let file name igual. O nome daquele arquivo lá é ez1. Esse é o nome do arquivo, tá? Poderia fazer sem ele, mas eu vou fazer, depois vai ficar mais fácil para a gente modificar. Existe uma função que é a função para abrir arquivo, certo? Chama open file, nada mais óbvio. O que eu vou fazer? O que eu faço? Eu passo o nome do arquivo e eu passo o modo que o arquivo tem que ser aberto. No caso aqui eu vou colocar um read mode, certo? É isso daqui que é a minha intenção. Beleza, Flávio? Beleza. Mas não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Primeira coisa que a gente tem que estar errado. O que está errado aqui já? Bem, tem uma coisa, eu já vou adiantar, isso daí não tem como você saber. O Open, tem várias funções que já são carregadas automaticamente quando você começa no programa. O Open File e o Read Mode não é uma delas. Então eu tenho que dar a mesma coisa, seria o mesmo que a gente faria em C dando um include ou em Python dando um import. Aqui é import. E a gente tem que saber, por exemplo, que eu vou ter que importar o System.io. Certo? O System.io é para fazer entrada e saída. Não confunda com o I/O do Monad também, que ele é diferente. Mas isso aqui vai fazer com que o Open File seja conhecido. Tá? Mas o que eu tenho que fazer agora aqui? Ele abriu o arquivo. De fato, ele abriu o arquivo. Mas o que mais eu tenho que fazer? Se a gente estivesse programando em C. Tem que ler do arquivo. Tem que ler do arquivo. Mas daí como é que eu vou fazer para ler do arquivo? Ler do arquivo como? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, ó. Eu vou ler eu poderia tentar fazer assim, ó. Tá? Poderia fazer desse jeito. Se eu fizer desse jeito, ele vai reclamar. Por que ele vai reclamar? Porque abrir um arquivo é alguma coisa que muda o mundo. Tem que ser um I/O, concorda? Se eu abrir um arquivo, realmente, você modifica quando você abre um arquivo. Então, esse cara aqui, ele é um I/O. Então, se é um I/O, eu tenho que fazer dessa forma aqui, ó. Tá? Agora sim, agora eu abri o arquivo. Bem, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que ler alguma coisa do arquivo. Eu vou mostrar como é que eu faço para ler uma linha do arquivo, certo? Como é que eu faria para ler uma linha do arquivo. Tá. No caso, a gente tem... para ler. Esse FD aqui, ele tem o tipo handle desse. O tipo dele é esse aqui, ó. Certo? Eu posso pegar esse cara e passar para outros caras, tipo assim, getLine, e eu passo o FD. Repara que aqui está muito parecido com o que a gente faria em C, né? Abrir o arquivo, o FD recebe o open, o fopen, e aí eu dou um getLine passando o FD, certo? Esse aqui vai ler uma linha para mim. Tá muito parecido, tá bom?
A única coisa é que como é que eu vou fazer em Haskell? Eu vou ter que pegar... Opa. Eu vou pegar essa linha e depois eu vou imprimir essa... Eu vou pedir para imprimir essa linha também. Não? Por que não, garoto? Acho que eu tô... Ah, não, perdão. Não. Já. Esse daqui seria o cara que pediria para abrir a linha, mas o cara que vai ler usando o handle tem que colocar um H aqui, ó. H getLine. O getLine seria o cara que leria a linha do teclado. É o H getLine que vai fazer a partir do handle. Aí tá lá, beleza? Agora sim. A diferença, então, entre esses dois aqui, ó. Esse daqui é o cara que lê pelo teclado, esse daqui é o cara que lê de um arquivo, passando esse handle aqui, tá? Então, beleza, nós já temos aqui, ó, tá abrindo o arquivo, tá lendo a primeira linha do arquivo e tá imprimindo e tá saindo, certo? Ah, vamos fechar o arquivo, né? Já que não vou usar mais. Você chutaria? Quem chuta aí, o que seria para fechar o arquivo? Então, dá para fazer um chutão bem próximo da realidade aqui. Close file. Quase lá, H close file, certo? H close FD, quer dizer, fecha o file handle. Tá lá, ó. Agora eu abri o arquivo e aí eu fechei o arquivo, tá bom? Ok, o que a gente vai fazer agora? Só para tentar fazer um negócio mais interessante, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir o arquivo, nós vamos ler todas as linhas do arquivo, certo? Só que nós vamos imprimir as linhas na ordem inversa. Nós vamos ler todas as linhas e imprimir as linhas na ordem inversa, certo? De trás para frente. Ok? Então, essa que é a nossa primeira tarefinha aqui. Então, nós já temos os elementos. Como é que eu faço para ler uma linha? Ah, eu tenho uma outra coisa que a gente pode fazer também, já vai ser útil, que é o h_is_end_of_file, certo? Que é para perguntar se você está no final do arquivo. Então, nós vamos usar esse cara também. Mas, basicamente, a gente já tem todos os elementos aqui. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Pela paz? Na paz. Bom. Então vamos lá? Bem, vamos fazer na próxima gravação, já está com 12 minutos essa aqui.